Ei, pessoal, bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs, católicos, evangélicos, jovens que precisam de um caminho para as suas vidas no dia de hoje. Você que está aí sem saber para onde você vai, jovem, chegou no lugar certo, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você precisa de um caminho, precisa de uma orientação, se você não sabe para onde vai, querido e amado, você tem aqui em suas mãos, na Bíblia, na Palavra de Deus, você tem um caminho para a sua vida. Você tem a resposta para as suas perguntas mais profundas, você tem a resposta aqui na Palavra de Deus. Então eu desejo muito bom dia para você, sua família, que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Bom dia, Fábio, que Deus te abençoe, você e toda a família, a cada um. E vamos pedir assim que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós no dia de hoje, nos dá sabedoria para podermos compreender as palavras do Evangelho e que elas toquem o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Amém. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos dessa luz do Espírito Santo para renovar o nosso coração, como o Evangelho nos convida hoje. Que tudo seja novo quando a gente está na presença de Deus. Não dá mais para viver da mesma forma, da forma antiga, trilhar o mesmo caminho antigo ou ter os mesmos hábitos, porque não vai caber uma coisa dentro da outra. Vai se romper. Então, para vivermos na presença de Deus, fazermos um novo caminho, uma nova jornada, a gente precisa de novos sapatos, precisa de novos costumes, precisa de um novo jeito de viver, precisa de novas companhias, novos amigos, talvez uma nova casa, talvez a gente precisa reformar tudo. Como essa mudança que a gente pede na oração do Espírito Santo para o Senhor vir e renovar todas as coisas, transformar todas as coisas no nosso coração, que a gente também faça isso, que a gente possa se desprender de tudo que era velho, de tudo que era antigo e que não cabe mais hoje nessa realidade para vivermos com o Senhor. Então vamos à leitura do Evangelho de hoje, que está em Marcos 2, do 18 ao 22. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocação de Levi, a misericórdia e o jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem, porventura, jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca o pano novo da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará, e perder-se-á juntamente com os odres, mas para o vinho novo, odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos pecados. Queridos e amados irmãos e irmãs, bom dia, Adriana, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Aqui nós vemos no Evangelho de hoje que eles indagam, né? Por que os teus discípulos não fazem jejum? E Jesus se coloca aqui como o esposo.
o esposo e a esposa. E é essa intimidade que o Senhor espera ter conosco. Ele fala assim: podem porventura jejuar os convidados das núpcias enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. O Senhor quer fazer comigo e contigo, com cada um de nós, essa aliança, uma aliança na nossa vida. Então, quando ele usa, por exemplo, o esposo, essa intimidade que ele quer ter, essa aliança que o Senhor quer ter contigo. Especialmente no momento da comunhão, quando a gente recebe o Senhor, essa aliança, essa intimidade máxima, como do esposo com a esposa, é essa intimidade que o Senhor quer ter conosco. Que Ele vive, reina, Ele encoste. É o corpo de Cristo sendo encostado no teu corpo mortal. Então, é o Senhor Jesus Cristo ligando, fazendo essa união, essa conexão que seria impossível da distância absurdamente inimaginável de Deus com a humanidade. Como que Deus, que é Deus, pode querer se fazer presente e encostar na humanidade, no ser humano tão cheio de pecados, no ser humano tão pequeno, tão frágil, mortal? Como que Deus pode, que está muito distante, nossa, inimaginavelmente distante do ser humano, Deus, Ele quer encostar, Ele se preocupa tanto que Ele quer encostar na nossa pequenez, na nossa humanidade. Então, a imortalidade, o poderio, o poder, tudo, a beleza de Deus, Ele quer se fazer presente e encostar em cada um de nós, pequenos seres humanos. E Ele faz isso no pão, Ele faz isso na comunhão, que passa a ser o corpo de Cristo. Então, essa comunhão, como o esposo com a esposa, essa intimidade, o Senhor tem conosco por meio da comunhão. Então, no momento da comunhão, é a divindade de Deus encostando na nossa humanidade. Quando comungamos, é o corpo de Cristo. Então, é o nosso corpo mortal sendo tocado pelo corpo poderoso, majestoso, imortal de Jesus Cristo. Então, assim, o Senhor fala que por um tempo eles não vão precisar jejuar, mas depois esse esposo será tirado e faremos o jejum. E o jejum, nos dias de hoje, a gente sempre faz, sempre é recomendado pela igreja. Por que é tão importante o jejum? Porque a gente mostra para o nosso corpo, a gente quebra todo o orgulho. A gente mostra que a gente não é dependente, a gente não é dominado pelas vontades carnais. O jejum é importante por conta disso. Queridos e amados que estão chegando aqui, queridos irmãos e irmãs Yuri, Marinete, Rafane, que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bom dia. O jejum é muito importante para a gente mostrar quem manda na parada. Quem manda é o Senhor Jesus Cristo, não é a comida, não é a TV, não é, sabe Deus, o que você vai fazer de jejum, do que você precisa fazer de jejum. Mas o jejum é sempre uma forma de você fortalecer o teu espírito, de você deixar o Senhor conduzir a tua vida, te dar forças, e aí sim, você se sente fortalecido porque você venceu aquela vontade que você tinha muito grande. E você mostrou para o inimigo que essa vontade que você tinha muito grande não é maior que a tua vontade de servir a Deus. Então esse é o verdadeiro valor do jejum, te fortalecer. E cada dia você sai mais forte. E aí você vai escolher de jejum, de que você vai fazer, sobre por quanto tempo você vai fazer, se é uma semana, se é um mês, se não sei. De que é, se é de doce, se é de comida, se não é, se é de alguma coisa que você gosta muito, e porque a gente tira sempre a coisa que a gente gosta muito, pra gente mostrar que essa vontade dessa coisa, a gente tem um desejo tão grande de fazer alguma coisa, mas esse desejo não é maior que o teu desejo, a tua necessidade de estar na presença do teu Deus, do teu Pai, que esse infinito quer se fazer aqui pequenininho, encostando na nossa mortalidade. Bom dia, Samuel, Deus te abençoe. E assim,
Jesus fala que chegará um tempo em que nós jejuaremos. Nós, seus discípulos de hoje, jejuaremos, e é o que nós fazemos, e é o que eu te convido. A gente está em janeiro. Quem sabe, se for de comida, tem tantos, eu vou falar por mim, toda sexta-feira eu opto por não comer carne. Então, você pode estar fazendo algum tipo de jejum semelhante. E eu sinto muita falta da proteína da carne, principalmente no almoço. Mas é uma coisa que eu me comprometo. Às vezes estou na rua. Bom dia, Rafael, Deus te abençoe. Às vezes estou na rua, né? Então tenho que dar um jeito de comer uma outra coisa, porque não vou comer a carne. Então pode ser uma coisa bem simples, ou pode ser alguma coisa um pouco maior, mas tem que ser alguma coisa que você de fato sinta a falta. E aí esse é um pequeno jejum, né? E um exemplo do que é possível fazer para você estar sempre ofertando ao Senhor e mostrando, não, isso não me domina. Isso aqui, quem reina é o Senhor Jesus Cristo, e sempre ofertando a Ele esse jejum, essa tua vontade, uma coisa que você queria fazer, mas por conta do teu amor e do teu respeito ao Senhor, você entrega a Ele esse jejum. Amém, Rafa? Deus te abençoe. Amém. Bom dia, Eliana. Deus te abençoe. Bem-vinda. E aqui o Senhor não para. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho arrebentará e perder-se-á juntamente com os odres. Mas para o vinho novo, odres novos. E aqui o que o Senhor quer dizer com isso? Imagina só. Quem é costureira aí vai entender isso bem direitinho. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. Então, o que acontece? A gente tem uma roupa, aí a gente precisa fazer um remendo num pedaço, e aí a gente coloca um pedaço novinho. E aí o que acontece? Como ele está muito forte, ele vai puxar mais ainda daquele tecido antigo do pano, e se a gente tinha um buraco pequeno, agora a gente tem esse buraco do tamanho do remendo novo, e mais o que ele arrancar, porque ele está muito forte, ele vai puxar aquele tecido antigo, e aí vai acabar arrebentando, e aí o buraco vai ficar maior do que já tinha. Ou então os odres, o vinho fermenta. Então se a gente colocar um vinho novo, que vai fermentar ainda, dentro de um odre velho, o que vai acontecer? O que é o odre? O odre é aquele jarro de barro. Era o jarro de barro onde se guardava o vinho. Então, se a gente colocar um vinho novo, que está cheio de pressão, cheio de vontade de crescer, de ficar gostoso, de fermentar, que vai fazer um monte de movimento ali dentro daquele jarro grande de barro velho, essa pressão que ele vai fazer, que o vinho vai fazer, vai estourar o odre velho. Então, para um vinho novo, que está todo pronto para crescer ainda, para fermentar, para ficar gostoso, para ganhar sabor, cheiro, a gente precisa colocar ele num jarro novo. Porque o jarro novo, sim, tá forte, tá firme, tá feito recentemente, ele vai aguentar aquela pressão que o vinho novo vai fazer. E é isso que o Senhor Jesus Cristo quer fazer na nossa vida também. Você que encontrou o Senhor, você que está disposto a viver junto com o Senhor, você tem que romper com todos aqueles hábitos antigos que você tinha. Porque senão não vai caber. É quase matemático, ou talvez seja matemático mesmo. Não vai caber a tua personalidade nova, o teu jeito novo de ser nos teus hábitos antigos. Não vai caber, vai acontecer, vai dar ruim. Alguma coisa vai se perder. Porque igual acontece aqui com se colocar o vinho novo, o jarro velho, o que vai acontecer? Vai arrebentar e o vinho vai todo embora. Então, nenhuma coisa nem outra. Nem tem mais o jarro e nem tem o vinho. E é isso que acontece na nossa vida. Se a gente quer moldar o Senhor e a nossa vida com o Senhor, com o nosso esposo, como o Senhor fala, que quer ser esse esposo, ter essa intimidade com a gente, se a gente quer fazer essa nova vida de intimidade, se moldar aquela vidinha antiga que a gente tinha. Não vai caber uma coisa dentro da outra. Não dá mais para você novo,
agora restaurado pelo Senhor, como nós pedimos na oração do Espírito Santo, para o Senhor vir e fazer nova todas as coisas, não dá para agora que você conhece a palavra de Deus, que você conhece os seus mandamentos, você querer encaixar o Senhor na tua vidinha antiga. Não vai dar. Vai se romper e tudo vai se perder. Então, para um vinho novo, odres novos. Para uma roupa nova, um remendo novo. Então, a gente tem que pensar qual é esse odre, qual é esse jarro que você tem que se desfazer na tua vida para poder viver uma vida nova. E aí, cada um de vocês que vai saber. Talvez nem o teu emprego caiba mais. Talvez nem os teus amigos caibam mais na tua vida. Talvez sejam os teus velhos amigos que levavam você sempre aquele caminho de traição que te fazia trair a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos. Talvez é aquele ambiente que você frequentava que te levava sempre ao pecado da traição. Talvez é o teu emprego que sempre te leva a cometer algum pecado também. Talvez seja o teu patrão que sempre te leva a pecar, a tua patroa, os teus colegas de trabalho. Talvez seja um ambiente onde você está aí propício à corrupção. Eu não sei qual é o odre que você precisa romper, mas você sabe, porque senão não vai caber a tua vida nova em Cristo dentro daquele lugarzinho onde você vivia. Talvez seja trocar até de bairro. Talvez seja necessário trocar de bairro para te afastar dessa vida antiga que você tinha antes de se encontrar com o Senhor. Antes de você perceber o amor incomensurável do Senhor por você. Talvez seja o relacionamento. Talvez um relacionamento que você tem com alguém, seja um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, que não cabe, que te afasta da presença do Senhor. E não cabe mais na tua vida. E são escolhas que o Senhor fala de forma inteligente que a gente precisa fazer. São posturas agora que você precisa ter, porque não te cabe mais. Vai romper, vai tudo se perder. E o que é esse tudo se perder? Arrebenta vaso e vai embora o vinho. E o que é esse tudo ser perdido? O tudo ser perdido é a tua alma. De que adianta você tá bem de trabalho, você tá bem de casa, tá bem de carro, tá bem de conta no banco e perder a tua alma? E relembrando aqui o que diz lá em Provérbios, de que a prosperidade do tolo, de quem vive longe da presença de Deus, do tolo, o levará à perdição, o levará à morte. Não adianta ficar rico e ir rico para o caixão e de lá partir para o inferno. Como semana passada a gente falou, né? Não adianta Jesus ter curado aquele paralítico, deixado ele só curado. Ah, você veio aqui para pedir cura, beleza. Tá curado. Levanta, pega a tua caminha e anda. Jesus primeiro fez o quê? Os teus pecados são perdoados. Porque não adianta curar um paralítico, deixar ele em pé, andando, e ele ir andando para o inferno. Continuar naquela vida antiga dele. Então, primeiro, o que Jesus fez? Os teus pecados são perdoados. E aí, depois sim, ele falou, levanta, pega a tua cama e anda. Primeiro é o perdão dos pecados. Primeiro é a salvação da tua alma. Senão tudo vai se perder. Vai arrebentar vaso, vai arrebentar odre e vai se espalhar vinho. E tudo está perdido e a gente sabe que o nosso tempo nessa terra é muito curto. Então, querido e amado irmão, que o Senhor Jesus Cristo possa estar te fortalecendo para você fazer as novas escolhas que você precisa fazer. Porque a gente viu que não vai caber a tua vida nova em Cristo no mundinho antigo que você vivia antes dele. Não vai caber. Novas decisões e uma nova postura precisa ser tomada, e decisões muitas vezes radicais, firmes, fortes, porque o mais importante não pode se perder é a tua alma. Essa é a preocupação de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por mim, por você, lá na cruz, sofreu tanto para garantir a salvação da tua alma. E é isso que o Senhor te pede hoje, a tua alma. A gente possa estar fazendo esses jejuns, esses pequenos sacrifícios em prol de estar salvando, ganhando a nossa alma para o Senhor.
e o jejum como uma forma de estar mortificando a nossa vontade e oferecendo ao Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Tati, que Deus te abençoe e que o dia de hoje possa ser iluminado e abençoado. Que o Senhor te mostre. Pedimos nesse dia, nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos mostre tudo que precisa ser trocado na nossa vida. Todos esses odres velhos, todos esses vasos antigos que nós temos que trocar na nossa vida, para que o Senhor de fato possa reinar. Tudo que nós precisamos tirar do nosso coração, para que o Senhor venha preencher, encher como esse vinho novo, para que possamos crescer, frutificar na nossa vida. E enfim, Senhor, estarmos prontos para que nossa alma seja entregue a Ti. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, pelo tempo que o Senhor está nos dando. E assim, querido e amado irmão, que o Senhor te abençoe, que o nosso anjo da guarda esteja nos guiando, guardando no dia de hoje. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, você e a sua família, e até amanhã. Com a graça de Deus, 6:30 da manhã. Beijo pra vocês.